de um recurso para vocês reverem o webinar ou passarem o conhecimento adiante, caso alguém não pôde participar do webinar. Lá no nosso canal do YouTube, você também pode conferir os nossos últimos webinars e outras palestras que a gente também desenvolveu. Bom, por enquanto é isso. Muito obrigada a todos pela atenção e eu desejo a todo mundo uma ótima palestra. Vou passar a palavra para o Rafael agora. Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Rafael Eudes, eu sou vice-presidente do Acesso PJ Student Chapter e com muito prazer a gente recebe hoje a professora Suzana Buchivia e aí agora eu vou apresentá-la, vou falar um pouco sobre ela. Espero que todo mundo tenha uma boa palestra. Então, a professora Suzana, ela é graduada em Engenharia Química e licenciatura em Química pela UERJ, mestrado e doutorado em Engenharia Química pela UFRJ, na área de Gestão e Inovação Tecnológica, possui 2 projetos de pós-doutorado empresarial, primeiro com a Oxiteno, intitulado Indicadores de PDE para uma empresa química, e o segundo intitulado Matérias-primas renováveis e CCS, com a Braskem. A professora é titular da Escola de Química da UFRJ e coordenadora do NEITEC, Núcleo de Estudos Industriais e Tecnológicos. Atua na graduação e na pós-graduação como membro permanente em Engenharia Química, Engenharia de Processos Químicos e Bioquímicos, no mestrado profissional em Petroquímica, Engenharia Ambiental, com a Escola Politécnica da UFRJ. Ela é coordenadora da disciplina Prospecção Tecnológica no Profnit, Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação. Além disso, ela é membro da Comissão de Tecnologia da ABQIM e do Conselho Consultivo da ABEC. Então, é com muito prazer que hoje nós recebemos a professora Suzana e agora eu gostaria de passar a palavra para ela e desejo a todos um ótimo webinar. Obrigado, boa tarde a todos, muito obrigado para todo esse grupo da ACS Chapter. Eu já falei pessoalmente com vocês, eu sou fã de vocês, sou fã do trabalho de vocês, dos webinars que vocês têm realizado, dos cursos, dos projetos, então realmente tá muito bacana, né, o que vocês têm desenvolvido. Então, quando vocês fizeram esse convite para mim, eu aceitei com o maior prazer, né, e também um desafio, né, porque vocês têm feito webinar muito bacanas e ter tratado desde bioeconomia, né, com o professor Zé Vitor, métricas em química verde, indicadores. Então, eu falei assim, bom, vamos lá, vamos para o desafio para conversar um pouquinho com eles sobre o que eu vou falar, né? Sobre um pouquinho vamos refletir um pouco, né, sobre a questão da química verde e a sustentabilidade. Então, o que eu vou conversar hoje com vocês, eu acho que vai muito mais naquela pegada de reflexão do que querer dar uma aula, né? Porque vocês aqui que têm acompanhado já sabem química verde, o pessoal já domina a questão da sustentabilidade, né? A economia circular eu vou passar muito rapidamente, que é uma área que eu trabalho bastante, mas para não sair do foco. Então, eu espero que a gente converse, que eu agrade vocês podem fazer as perguntas à vontade, depois eu vou deixar o meu contato, e vamos lá para a nossa apresentação. Vamos ver se eu consigo compartilhar. Aqui. Só queria saber de vocês, se vocês já estão vendo direitinho a apresentação. Só me dá o ok, com essa coisa de Google Meet. Estamos sim, professora. Vamos lá, então? Então, vou começar, tá bom, Rafael? Tá bom. Vamos lá, então. Então, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre as reflexões, né, entre a sustentabilidade química verde, e vamos pensar isso um pouco dentro do conceito, né, e dentro da era Covid. Então, estou passando aqui. Congelou? Pronto. Bom, como o pessoal falou da CS Chapter, eu sou professora da Escola de Química da FRJ, né, coordeno o NEITEC, e a minha área é Gestão e Inovação Tecnológica. É uma área multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. Então, a gente estuda desde mapas tecnológicos, economia circular, o impacto da indústria química com a economia, né? Então, a gente tem um blog sobre economia circular, que perpassa também pela química verde, pela bioeconomia,
e temos um site onde nós temos vários estudos ligados a essa questão toda de prospecção tecnológica, química verde, monitoramento tecnológico. E aqui a gente pode ver, deixa eu botar aqui no ponteiro, apontador, a gente pode ver aqui as redes sociais onde a gente pode encontrar o NEITEC. Bom, vamos contextualizar, né, gente? A gente está falando da era Covid, né? A gente não está aqui para falar a fundo do Covid, né? Todo mundo sabe o que está acontecendo, a gente está passando por isso há mais de 5 meses, né? Mas vamos contextualizar o nosso tema. E, de repente, não é? A Terra parou? Mas será que foi tão de repente assim? Né? Será que foi tão de uma vez? Né? Então, a gente tem uma palestra, existe uma palestra muito interessante, que a maioria de vocês deve ter assistido, do Bill Gates, foi um TED, de 5 anos atrás, que ele falou nessa palestra. Quem não assistiu, eu indico muito, eu não coloquei aqui por causa do tempo, né? Mas é facílimo de achar no YouTube. Ele já tinha previsto uma iminente pandemia. Então, ele fala nessa palestra que hoje o maior risco da catástrofe global não é uma bomba, mas sim um vírus, né? É isso que a gente vai ter que se preparar. E também, esse autor aqui, né, que a gente está falando, já que a gente está aqui falando de cultura, de conhecimento, né, e com pessoas interessadas nisso, a gente tem esse autor famosíssimo, israelense, o Harari, e ele tem vários livros que ele fala sobre uma breve história da humanidade, do Sapiens, um livro chamado Homo Deus, e esse último livro aqui, 21 lições para o século XXI, que ele já faz as previsões, né, sem ser um futurólogo, mas já faz umas previsões de como a gente tem que se preparar, né, para o que vem aí. E, recentemente, ele colocou essa seguinte declaração: a tempestade irá passar, mas o futuro depende das escolhas que iremos fazer agora. A Covid-19 não impactará apenas a forma como organizamos nosso sistema de saúde, mas também como devemos moldar a maneira como estruturamos a economia, a política, a cultura, né? Como é que a gente tem que se preparar. E falando ainda na contextualização, né? Essa figura aqui é uma figura bem interessante, né? Que eu tenho aqui a fonte que eu peguei, que ela mostra o seguinte, né? As epidemias, elas não começaram agora. Né? A gente tem, em 1347, a gente teve a peste negra, logo depois a peste bubônica, né? Em 1918, a famosa gripe espanhola, né? Teve a epidemia da varíola, as grandes pragas do século XVII aqui, no 1600, a terceira praga, e a gente vai vendo o seguinte, né? A peste negra, por exemplo, né, e algumas epidemias, elas não foram exatamente por vírus, elas foram por bactérias. Né? Mas imagina, gente, a primeiro antibiótico, né, a penicilina, ela só aconteceu em 1928 por Fleming. Então, quantas pessoas morreram antes, né, que aparecesse o antibiótico? Né? Então, algumas dessas epidemias que eram oriundas de bactérias poderiam ter sido resolvidas se o antibiótico, né, ou seja, a tecnologia, o conhecimento já tivesse acontecido naquela época. Né? Quando a gente pega aqui na linha do tempo Covid, né, aqui um dado estatístico, na verdade, muito menos pessoas morreram de Covid, graças a Deus, né? A gente vê uma morte absurda, mas comparando com a peste negra, muito menos pessoas morreram de Covid, né? Mas, por outro lado, foi muito mais rápido essa disseminação. Por quê? Por causa da globalização. Então, quando começou a epidemia em janeiro, mais ou menos, lá na China, chegou rapidamente no mundo inteiro, coisa que a gente nem imaginaria. Por quê? Porque a gente tem a globalização, né? São os aviões, né? O meio de transporte, as pessoas viajando. Então, por outro lado, nós temos muito mais tecnologia para disseminar, né, para descobrir o que está acontecendo, e a gente está vendo isso, acompanhando tudo o que está acontecendo no mundo, com as universidades, os centros de pesquisa, né, os hospitais, as pessoas de frente, as pessoas da linha de frente que estão trabalhando, mas, por outro lado, é muito rápido que tudo acontece. Então, para onde que a gente vai? Né? A gente sabe que a pandemia ela afetou sociedades, economias do mundo todo, expondo vulnerabilidades humanas, econômicas, políticas, sociais e ambientais, que a gente vai falar hoje um pouquinho, principalmente. Né? Então, a crise nos faz vivenciar uma complexidade de um mundo em profunda transformação. A pandemia nos jogou na cara um futuro que ainda parecia distante.
Então, a gente vem de uma revolução industrial, né? A primeira revolução industrial, no século XVIII, a questão da mecanização, a introdução à máquina a vapor, do carvão. Aí vem a segunda revolução industrial, baseada muito no século XIX, pela produção em massa, linha de montagem, né? Apareceu o petróleo, né? Eletricidade, o Fordismo, né? A terceira revolução industrial, que já foi no início do século XX, que já começou a questão dos computadores, né, a produção automatizada. A quarta revolução industrial que a gente se encontra, né, que a gente tem a produção inteligente, né, a internet das coisas, o big data, a automação, tudo muito mais rápido, né? Então, como é que a gente consegue, nessa era que a gente está, como é que a gente vai conseguir lidar com tudo isso? Bom, em plena pandemia que a gente se encontra, né, para poder contextualizando também, existem vários estudos, né, do CNI nacionais, estudos internacionais, estudos do próprio Google mesmo, né, mostrando que houve uma mudança do tipo de consumo. Né? Então, isso é normal. Então, os produtos de limpeza, eles aumentaram bastante o consumo, porque as pessoas ficaram mais em casa. Por outro lado, as pessoas estão consumindo menos roupa, menos calçados, né? Menos cosméticos, menos eletroeletrônicos, enfim, alguns mais eletroeletrônicos, porque estão comprando para ficar em casa. O consumo de eletrodomésticos também aumentou, alimentos prontos aumentou. Então, a gente vê que essa epidemia, que tudo é uma coisa conjunta, né? Quando a gente vai falar de sustentabilidade mais na frente, tem tudo a ver com o que a gente consome, com o que a gente produz, como a gente descarta. Então, a gente vê que os setores mais afetados, o serviço diminuiu, o bens de consumo duráveis diminuiu, né? O varejo diminuiu e o bens de consumo não duráveis, né? Como, por exemplo, alimentos, aumentou. E continuando a nossa reflexão, para a gente chegar no ponto, no cerne da nossa discussão aqui, a gente pode ver algumas ações gerais em relação ao desenvolvimento de produtos reutilizáveis, já chegando lá na vibe da sustentabilidade. Então, esse caso aqui é muito interessante, né? Eu dou muito esse caso quando eu dou uma palestra de economia circular, mas eu acho que eu achei interessante trazer aqui também para vocês, né? Existe um lugar, né, Bangladesh, que é conhecido como um dos lugares em relação à indústria têxtil mais desenvolvidos do mundo, uma produção têxtil absurda, que, por outro lado, tem um descarte, né, de resíduos têxteis enorme, né? Então, há algum tempo atrás, preocupado com isso, um grupo de empreendedores, né, falou o seguinte: olha, nós temos um descarte enorme, por outro lado, a gente tem a questão social aqui também muito séria, porque existe um preconceito e também existe uma falta de recurso das mulheres terem acesso a absorvente, né, durante os ciclos menstruais, e com isso, essas mulheres, elas deixam de faltar ao trabalho pelo menos 3 a 4 dias por mês, onde elas são também descontadas, né? Então, é da questão de recurso, com a questão de acessibilidade, né, e com a questão da cultura. Então, esse grupo aqui, a Lapad, que é um estudo de caso bem interessante, eles começaram a fabricar absorventes a partir de resíduos têxteis, né? O que aconteceu na pandemia? Na pandemia, esses resíduos também estão servindo para fazer o quê? As máscaras faciais, né? Então, isso é um exemplo legal de empreendedorismo, né? De inclusão social, de aproveitamento do momento para uma coisa boa, de estar ligado completamente à questão da sustentabilidade. Então, isso foi um exemplo bem legal que a gente consegue mostrar para o momento atual. Outro exemplo legal, que a gente já vai começar agora a pensar um pouco a tecnologia, tá? Então eu vou chegando a alguns pontos com vocês, que no final eu vou fazer umas perguntas e eu quero ver quem me ajuda a responder. Então a gente também tem, né, nós estamos vendo vários casos, eu poderia aqui falar aqui com vocês de mais de 200, 300 casos, né? O que está acontecendo em relação à tecnologia, a rapidez, né, em relação à tecnologia nessa nossa era Covid. Então, um exemplo bem interessante, essa dessa empresa aqui, Nanox, que é uma startup brasileira especializada no desenvolvimento de produtos em relação à tecnologia, nanotecnologia, e é uma parceria com a Saelca, que é fabricante brasileira de plásticos, especializada na fabricação de brinquedos, que elas desenvolveram uma máscara reutilizável, tá, para os profissionais da saúde,
né, à base de sílica e prata incorporadas à sua superfície, que conferem propriedades antimicrobianas e antifúngicas. Isso aqui é um exemplo, né, gente? Então, eles já estão produzindo as máscaras em uma escala bem grande e com preço bastante acessível, né? Então, aqui em São Paulo, com a parceria ali da FAPESP. O que mais que a gente vê, né, em relação à tecnologia? A tecnologia é tudo, né? Nós, não só porque nós somos aqui da área tecnológica, né, a gente vai ser a favor. Todo mundo sabe que a tecnologia é tudo. O que a tecnologia está fazendo também? Né, dentro dos seus limites, né? Ela está conseguindo, né, criar um mutirão de produtores de vacina, né, que a gente só vai conseguir curar essa nossa pandemia com as vacinas, todo mundo sabe disso. E aqui eu botei alguns exemplos, né, desde a AstraZeneca, com a Universidade de Oxford, a Sanofi, a Merck, a Novartis, isso aqui exemplificando. E estão correndo nessas fases aqui de aprovação, porque todo mundo sabe que para a vacina ser liberada, né, existe pelo menos aqui uns 7, 8 anos. Então, existe uma corrida contra o tempo, né, de tentar, dentro dos limites, porque tem que passar pelos testes de segurança e dosagem, expansão dos testes de segurança, a fase 3, que é teste de eficácia, né, que demora mais ou menos 1 ano e meio, até a aprovação. Existe todo aquele controle, porque a vacina não pode fazer mais mal do que bem. Mas a gente vê um movimento enorme em relação ao mundo nessa corrida em relação às vacinas. É a tecnologia aparecendo aí, né? Quando eu fiz essa transparência, 10 estavam sendo testadas. Hoje eu já vi no jornal que já tem mais de 10 sendo testadas, né? E aí a gente chega no cerne da nossa discussão aqui, né? Que a gente vai falar de sustentabilidade, de química verde, a gente vai chegar em química verde. O que acontece com a sustentabilidade? Né? A gente aqui não vai dar uma aula de desenvolvimento sustentável, o que quer dizer desenvolvimento sustentável. Eu quero chamar a atenção para os principais pontos. Né? Os principais pontos é o seguinte: nós sabemos que não existe um planeta B. Né? Nós temos que conscientizar, nós como educadores, e eu vi que tem vários professores aqui também, então nós temos alunos, nós temos curiosos, a gente sabe o seguinte: a gente não tem planeta B, a gente só tem a Terra. Né? E essa Terra mostra o quê? Que 8,6, apenas 8,6 dos recursos extraídos são reutilizados ou reciclados no mundo. É muito pouco. É muito pouco. Mais de 99% dos produtos que compramos são jogados fora dentro de 6 meses. Gente, isso aí é um dado geral, né? Não quer dizer que é Brasil ou Estados Unidos, é uma média de um estudo que a ONU fez. E o Brasil está em 4º lugar dos países no ranking que mais geram lixo no mundo. Quer dizer, é muito lixo, né? Então, como é descartado, como é reaproveitado, né? Como é que a química verde depois pode ajudar a gente? E já que a gente está falando sobre isso, né, e a química verde vai ajudar muito, a gente vai chegar lá, né? A gente também tem um indicador que mostra, né, quanto que a Terra está aguentando tudo que a gente polui, tudo que a gente produz, né? Então, é o dia da sobrecarga da Terra. Né? É o momento que a demanda da humanidade por recursos da natureza ultrapassa a capacidade do planeta de se regenerar. Então, a Terra atingiu, ano passado, 29/7/2019, o ponto máximo de recursos naturais que poderiam ser renovados sem ônus ao meio ambiente, 3 dias antes que 2018. Então, a gente não quer isso. A gente quer que a Terra se regenere e que não chegue a esse dia de sobrevivência antes. A gente quer que ela chegue depois. E nós temos limite. Né, gente? Todo mundo que trabalha aqui com estabilidade, né, com economia circular, com química verde, sabe, a gente tem limite de água, mineração, consumo, plantio, esgotamento de solo, né? E vem aquela famosa Global Footprint Organization, que fala da pegada ecológica. Né? Então, para dar conta de todos os recursos utilizados no ano, seriam necessários, hoje em dia, 1,75 terras. E se não mudarmos nosso comportamento, vamos precisar de 3 terras até 2050. Olha só. Por quê? Porque a população está aumentando. Né? Apesar de existem vários lugares com controle da natalidade, né? A ONU mostra que em 1990 eram 5,3 bilhões de habitantes na Terra. A projeção para 2030 é 8,5 bilhões, e 2100, 11,2 bilhões de pessoas vivendo aqui.
Quer dizer, a gente tem que se conscientizar que tudo tem um limite, né, de consumo, de recurso. Então, como é que a gente vai poder ajudar e trabalhar com isso? E aí, continuando a falar da pandemia, né, tem coisas boas da pandemia. Né? A gente não tem só coisas ruins. Então, já que a gente está falando de sustentabilidade, existem vários estudos que estão mostrando que a poluição em vários lugares do mundo diminuiu, a poluição ambiental. Então, existe, por exemplo, diminuição de pelo menos 25% nas emissões de CO2 na China, que é equivalente a 6% no mundo, com diminuição de 50 milhões de toneladas métricas de CO2 a menos que no mesmo período do ano passado. Tem essa foto aqui do Himalaia, do pessoal de lá, e falando o seguinte, que a cordilheira do Himalaia conseguiu ser visível pela primeira vez após 30 anos. Esse estudo aqui, foi um estudo aqui de Teófilo, né, que eu busquei, que mostra o seguinte, a emissão de poluentes no Rio de Janeiro, no mesmo período, do 20 de 3 a 8 de 4, 2019, e 20 de 3 a 8 de 4, 2020, diminuiu bastante. Né? E outros gases do efeito estufa. O que está em abóbora aqui, laranjinha aqui, é o percentual de NO2. Então, assim, a provocação, né? Que bom que diminuiu, mas como a gente vai conseguir manter isso? Né? E mais efeitos paradoxais também, que a gente tem que questionar tudo isso e refletir. A gente tem que pensar, nós somos pensadores e temos que, através do nosso pensamento, trazer soluções. Né? Então, a Organização Mundial da Saúde, ela fala o seguinte, em todo o mundo, as doenças respiratórias crônicas representam cerca de 7% da mortalidade global, o que corresponde a 4,2 milhões de óbitos a cada ano, mais do que as piores previsões para o coronavírus. Então, aquilo que a gente estava contando no slide passado. De um lado, a qualidade do ar que respiramos melhorou bastante, que deve salvar milhões de vidas, principalmente de crianças, tem uma estatística grande de crianças que tem problema de respiração, né? E, do outro lado, milhares de vidas perdidas em decorrência do coronavírus. Como que a gente vai conseguir trabalhar com isso e chegar no equilíbrio? O que mais que está acontecendo, né? E aí vai muito, eu quis trazer isso hoje, pensando muito assim, nós, novamente, como educadores, como pensadores, como curiosos, nós temos obrigação, né, de ter e passar a cultura, né? A cultura de descarte apropriado, né, a conscientização do desenvolvimento sustentável. Então, eu tirei essas fotos do filme do André Trigueiro, daquele famoso jornalista ambiental, ele colocou isso no BBC, né, esse vídeo aqui é interessante, que ele fala o seguinte, enquanto a poluição ambiental melhora devido à diminuição da atividade industrial, menor mobilidade urbana, redução das viagens aéreas, o descarte inadequado de máscaras e luvas só vem aumentando. E aí ele coloca fotos no filme, eu também não coloquei para não pesar aqui na apresentação, mas é fácil também de buscar no YouTube, máscaras e luvas no oceano, uma ilha em Hong Kong cheia de luvas jogadas, o lixo hospitalar, e aí muitos lugares do mundo com descarte. Quer dizer, nós estamos curando, né, e, ao mesmo tempo, nós, que eu digo a população, né, a humanidade, né, não está tendo preocupação. Né, será que isso depois não vai impactar em cima da gente? E o que mais que a gente pode ver agora durante a pandemia em relação à estabilidade? A gente vê o seguinte, existe uma tendência muito grande do mundo, e principalmente as empresas, né, a questão do green money, que é investimento em operações sustentáveis. Teve um artigo no Valor Invest, logo no início da pandemia, que ele colocou isso, né, que a pandemia educou o mercado e o investimento sustentável será a regra, né, apesar que no início da pandemia, todo mundo que acompanha petróleo, o preço do petróleo, foram várias reportagens mostrando o seguinte, o petróleo baixou o preço de uma maneira que chegou a ser negativo. Aí as pessoas falam, como o petróleo ficou negativo no início da pandemia? Como um preço pode ser negativo? Porque tinha tanto estoque de petróleo nas plataformas, né? E eles não tinham nem como distribuir, que se pagava para poder tirar o petróleo, não dava conta. Né? Então, teve uma ociosidade. Por quê? Aquilo que eu mostrei no slide passado, né? Menor mobilidade urbana, os voos aéreos pararam praticamente. Então, o que acontece? O petróleo é uma commodity que
trabalha com uma questão da oferta e demanda. Então, se a demanda diminuiu, a oferta vai aumentar demais, o preço vai para o brejo. E, apesar disso, o que eu fiquei feliz, né? Tomara que a minha felicidade dure. Sempre quando o petróleo diminui, né, nos nossos estudos de energias renováveis, o preço do petróleo diminui o interesse em relação aos renováveis, né? Por quê? Porque o petróleo diminuiu e não tem mais que me preocupar, né, com as fontes de energia renovável, com biodiesel, né, com etanol e outras fontes de energia renovável. Mas, apesar disso, a gente vê vários movimentos no mundo, né, em relação a incentivo à energia renovável, e principalmente aqui no Brasil, né, que nós somos privilegiados, quando a gente tem 44% mais ou menos, de fontes de energias renováveis na nossa matriz energética. Então, tem tudo para dar certo, fora a nossa biodiversidade, que é a maior do mundo. E aí, continuando esse link, né, a sustentabilidade, para a gente chegar em Química Verde, vamos fazer uma reflexão um pouquinho em relação à bioeconomia e à sustentabilidade. A bioeconomia foi uma palestra super interessante, já dada pelo professor Zé Vitor, na última semana, então eu vou passar rapidamente para a gente contextualizar. Achei que é interessante pontuar também. Essa chanceler alemã, a Angela Merkel, ela já publicou isso, que agora, isso aí é questão de agora, que ela vai investir trilhões para recuperar a economia e uma direção verde, né? O presidente francês, Emmanuel Macron, disse que é necessário reconstruir uma economia forte e que proteja o meio ambiente. Existe um pacto da União Europeia, né, o Plano Verde, que propõe chegar à neutralidade do carbono até 2050. E eles também lançaram um selo verde para priorizar investimentos e atividades sustentáveis, com os objetivos de reduzir mudanças climáticas, utilizar recursos hídricos sustentáveis, incentivar a economia circular, proteger e restaurar a biodiversidade e prevenir o controle e a poluição. E a OCDE, ela, em contribuição mundial, ela diz que a contribuição mundial da biotecnologia, que vai perpassar entre a saúde, indústria, produção, será na ordem de $1 trilhão ao ano. Isso quer dizer o seguinte: o mundo está atento a essa questão da bioeconomia, da sustentabilidade, né? No Brasil, né? Como é que a gente está se comportando com isso? Então, a gente tem alguns exemplos bem interessantes. Eu trouxe alguns exemplos, não dá para trazer todos. Então, a gente já sabe que o etanol, por exemplo, nós somos o segundo maior produtor global. Atingimos uma safra recente de quase 36 bilhões de litros produzidos, dos quais 34 bilhões, mais ou menos, já vem da cana-de-açúcar. Nós temos essa oferta maravilhosa de cana-de-açúcar, que a gente sabe também que vai para a Química Verde. A gente tem o etanol 2G, né? A Raízen, uma das poucas empresas do mundo a produzi-lo, em escala comercial, aqui, gente nossa, né, São Paulo, e esse etanol 2G, a gente também aqui não vai detalhar, né, ele é obtido pela fermentação controlada e destilação de resíduos, como, por exemplo, da cana-de-açúcar, né. Esse programa Renova Bio, que é um programa espetacular, né, que é um programa de política pública para incentivar os biocombustíveis, né, e para incentivar a descarbonização, certificar a produção de biocombustíveis e gerar crédito de carbono, que são os famosos CBIOS. E o Brasil, como eu falei no outro slide, nós temos a maior biodiversidade do mundo, né, e 66% do nosso território é composto por mata nativa. Né, então, a gente tem uma mina de ouro aqui para o desenvolvimento sustentável. Aqui é o símbolozinho do Renova Bio aqui para vocês, tá? O que mais? O que mais que a gente tem que pensar é o seguinte, né? Pegando um pouco da palestra aqui do professor Zé Vitor, de um artigo que eu li dele bem interessante recentemente, que a gente está pronto aqui para essa questão da bioeconomia, né? Dessa questão de estabilidade. Então, a gente tem vários autores e vários indicadores mostrando que a gente tem tudo para atingir, né, excelência. Existem planos conjuntos, por exemplo, de BNDES e FINEP, que é um plano de apoio à inovação tecnológica agrícola no setor sucroenergético, o PAIS, e junto com o PADIC, que é o Plano de Desenvolvimento e Inovação na Indústria Química. A gente vê a Braskem já trabalhando, né, uma empresa química que a gente tem com polietileno verde, com butadieno, em parceria com a Genomática, com isopreno, com a Mires, com o MEG, né, diretamente do açúcar. A gente vê, como eu falei, plantas de etanol 2G da Gran Bio e da Raízen, né, e também atores
né, que não são necessariamente governo, mas institutos de pesquisa, né, trabalhando, como, por exemplo, o CTBE, que é o Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia de Bioetanol, o Centro de Tecnologia Canavieira, o CTC, a Embrapa Agroenergia e os 3 institutos de inovação, Senai, né, o Biomassa, o Biosintéticos e o de Química Verde. Ou seja, o que eu quero mostrar? A gente está formando, né, um ecossistema de inovação ligado a isso, com certeza. Além disso, existe uma plataforma também que o Brasil está inserido, né, que é uma coalizão internacional, foi criada, se não me engano, em 2016 ou 2017, que é formada por 20 nações, e olha que coisa boa, o Brasil está incluído, né, que chama-se Plataforma Biofuturo, né? Então, ela tem 5 princípios importantes que, nessa pandemia, publicou esses 5 princípios, né? Essa plataforma já existe, e nessa pandemia falou o seguinte, não vamos retroceder, vamos assegurar a continuidade e a longo de metas de bioenergia, biocombustível, biomateriais, né? E os mecanismos de política nós temos que incentivar. Considerar apoio de curto prazo para produtores afetados pelo Covid, né? Apoiar os desafios de curto prazo para as indústrias de bioenergia, biomateriais, fazer pacotes de alívio, reavaliar os subsídios aos combustíveis fósseis, quer dizer, o que precisa tanto dar subsídio aos fósseis? Vamos olhar um pouquinho para os renováveis, é mais por aí esse princípio 3. Construir melhor com a bio, né, fazer metas para alguns setores específicos e recompensar a sustentabilidade, integrar o mecanismo de recompensa de estabilidade nas estruturas políticas e uso de biocombustíveis, produtos químicos e materiais. Esse programa é muito fácil de achar, depois só vocês entrarem na internet, em inglês mesmo, e tem um programa bem bacana, essa plataforma Biofuturo, que tem muito a ver com a nossa Química Verde. E aí, gente, chegando finalmente à Química Verde, né? Então, não falando novamente de tudo que é Química Verde, né, porque vocês já tiveram várias apresentações sobre os conceitos, desde os conceitos básicos de Química Verde, mas só contextualizando, né, a gente tem os princípios da Química Verde, né, que vão desde economia de átomos, síntese de produtos menos perigosos, a questão do design, eficiência energética, né, que eu já falei aqui, as matérias-primas renováveis, que a gente já falou, o uso de catalisadores, controle, prevenção, controle de qualidade, e os famosos autores da Química Verde, que falam que consiste na utilização de um conjunto de princípios que reduzem ou eliminam o uso ou geração de substâncias perigosas durante planejamento, manufatura e aplicação de produtos químicos. Então, o que a gente pode ver? Né? A Química Verde ela está junto com a bioeconomia, com a sustentabilidade, com o desenvolvimento sustentável, né, com a economia circular, não dá para separar. Né? São os processos, os produtos, né, que vão ter todo o cuidado para serem fabricados, como eles vão ser descartados, né, como vão poluir menos, como vai ser feito o reuso de água, como vai ser feita uma reciclagem, está tudo junto e misturado. Né? A Química Verde está dentro desse bolo todo e é tão importante como. Né? E está completamente alinhada com o desenvolvimento sustentável. Os famosos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que todo mundo conhece, e está totalmente alinhada e alguns muito pontuais. Né? Então, se a gente pegar, por exemplo, aqui, consumo e produção responsáveis, né? A gente pegar aqui a alteração climática, então, bem objetivos, né? Energia acessível e limpa, alguns são indiretos, né? Que vão vir se a gente fizer tudo mais verde, mais sustentável, mas a gente vê que a Química Verde está totalmente alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Né? Bom, e aí, já que a gente falou de bioeconomia e o ecossistema de inovação, né? Quer dizer, a questão da gente se manter dentro de um mundo de inovação, vamos refletir um pouquinho sobre o ecossistema de inovação em Química Verde. E como é que a gente reflete? Tentando dar alguns exemplos. Né? A gente não fica só na teoria, né? A gente tem que dar uns exemplos. Então, eu procurei trazer alguns exemplos que eu achei muito legais. Né, recentes que aconteceram agora, recentes de agora, no meio da pandemia. Né? Então, a gente vê bastante ações usando a nanocelulose,
né? A nanocelulose é um material inovador, abundante, renovável, ele é extraído de plantas. Então, a gente vê aqui, gente, a nanocelulose ela pode produzir telas, painéis solares, componentes de carro, componentes de avião, né, componentes farmacêuticos, cosméticos, baterias, é uma potência. Né? Então, a gente vê agora, recente, uma notícia muito interessante da Suzano, que é a maior produtora de celulose e eucalipto do mundo, mostrando, ela avança em bioeconomia, ela só não fala a palavra química verde, né? Mas ela avança em química verde, ela avança em bioeconomia e quer substituir o plástico usando, né, para as suas embalagens, para os seus produtos, um mix de plástico renovável ou uma parte vindo de nanocelulose. Então, ela coloca esse anúncio ousado que fala o seguinte, que ela pretende substituir 10 milhões de toneladas de plásticos e derivados de petróleo por produtos de origem renovável até 2030. Então, a química totalmente verde entrando ali. Né? Isso é bem, bem legal para a gente que está acompanhando. O que mais de reflexão? Né? A gente tem aqui uma reflexão interessante também, atual, né? Isso aqui já é na área de biocosméticos, mas até de umas alunas que estão fazendo um projeto final, que a gente está mapeando isso, de empresas trabalhando com isso, Brasil, né? Eu gosto de dar exemplos, a gente aqui, Brasil, aqui trabalhando. Então, a gente tem a Natura, todo mundo conhece a Natura, né? Que ela, em 2017, ela formou o grupo Natura Co, e em 2019, né, se tornou a quarta empresa do setor comprando a Avon. E a Natura, ela tem uns programas bem interessantes, né? Que é legal a gente contar, né? A gente que é da gente. Então, ela tem um programa Amazônia, um dos programas dela ligado à Química Verde, que é um negócio inclusivo e que tem a ver com o que eu falei, com a questão das máscaras lá de Bangladesh, né? Quer dizer, a Química Verde ela tem tudo para ser inclusiva, né? E regenerativo na região amazônica. O conceito norteador do programa foi o Floresta em Pé, projetado para preservar o ciclo regenerativo da floresta. Ela contribui para a conservação de 1,8 milhões de hectares na Amazônia, junto com a rede de parceiros, tem uma rede de parceiros lá, que é o pessoal da Amapá, né, o Instituto Chico Mendes, a Secretaria do Meio Ambiente de Amazonas, além das comunidades agroextrativistas e organizações do local, né, questão da inclusão. E ela inaugurou um ecoparque, né, baseado no conceito de simbiose industrial que vai junto com a economia circular. Né? E tem aquela linha que todo mundo conhece, né, da Ecos, né, que é feita a partir de frutos da árvore de ucucuba, né, que foi ameaçada de extinção. Então, com esse programa, as árvores não foram mais cortadas e apenas seus frutos passaram a ser utilizados pelas comunidades. Então, beneficiou, né, as comunidades locais, a Química Verde atuando aí. O que mais que a gente tem de interessante, que é nosso, né, e que é atual? Né, que eu acho que é um orgulho nosso. Né? Eu comentei lá do ecossistema de inovação, dos 3 institutos Senai de inovação, e eu vou dar um exemplo de 2 aqui. Né? Novamente, é só exemplos. Né? Então, um exemplo é bem interessante, que é o Instituto Senai de Inovação de Biosintéticos e Fibras, pertinho da gente, no Parque Tecnológico, que eles estão produzindo álcool gel, 70%, e aí, novamente, a partir daquele produto que chegou para ficar, né, da nanocelulose e outros produtos naturais, e é um projeto em parceria com a Klabin, uma empresa que já gerou uma patente, a Apoteca. E outro exemplo bem interessante, que é muito também interessante e atual, que também foi agora na pandemia, que o Instituto Senai de Inovação em Química Verde, essa BRK Ambiental e a Vitaltec, uma empresa de engenharia, desenvolveram um método inédito, tá? Um método de mapeamento genético, tá? De detecção do material genético do coronavírus em rede de esgoto que chega às estações de tratamento em Macaé, foi o financiamento da Embrapi. Né? Então, o mundo inteiro sabe que pelo esgoto, pelo percentual, você consegue mapear o índice de população contaminada, né? E consegue, com isso, ir monitorando, resolver várias coisas. Né? Então, são 2 exemplos muito interessantes de gente que é da gente, né? Aqui no Brasil, perto da gente, e desenvolvendo soluções totalmente relacionadas à Química Verde e apoiando e sustentando o nosso ecossistema de inovação. Então, para a gente fechando, né, nosso pensamento.
Quando a gente fala de ecossistema de inovação, né, até um tempo atrás, a gente fala muito da questão da tríplice hélice, né? É o governo, é a universidade, né? E o governo, universidade, centro de pesquisa e as empresas, né? Aquela famosa tríplice hélice andando junto. De um tempo para cá, né, a gente não pode mais pensar com 3 hélices, né? A gente tem que pensar com mais hélices. É um sistema com mais atores envolvidos, né? Alguns autores já estão falando de 7 hélices, né? Mas eu estou trazendo para vocês aqui as 5 hélices. Né? Então, a gente tem que pensar, para a gente ter sustentabilidade, para a gente ter um apoio, a gente tem que pensar num ecossistema de inovação apoiado em 5 hélices, né? Com incentivos governamentais, planejamento de políticas estratégicas de curto, médio e longo prazo. Ou seja, a gente tem que olhar hoje, né? Daqui a pouquinho, um pouco daqui a pouquinho, e tem que prever a longo prazo. Né? E vocês observam aqui que essa aqui tem a fonte aqui, né, que é da onde eu peguei, depois vocês podem ir na fonte, né? Essa figura aqui é bem interessante, porque quem está dominando aqui é o desenvolvimento sustentável, né? E aí tem o sistema de política, né? Tem a questão de educação, né? O sistema econômico, o próprio sistema ambiental, né? O sistema público, o sistema cultural, a questão da informação, né? E tudo ligado à inovação, né? Então, são as 5 hélices, né, que não pode ser só governo, universidade e centro de pesquisa e empresa particular. A gente tem um complexo, né, que com certeza o desenvolvimento sustentável, a química verde, ele está ali. Isso aí não tem mais como tirar. Né? Isso aí a gente vai caminhar sempre junto. A reportagem, em termos financeiros, as empresas elas têm que ser sustentáveis, né? Então isso é uma coisa que não tem mais volta. Né? Até porque aquilo que eu mostrei no início, a Terra é uma só, e a gente tem que viver aqui para sempre. Né? E aí, para a gente também pensar um pouquinho, a gente também pode evoluir copiando a natureza. Né? Então, eu trouxe para vocês, para a gente pensar um pouquinho, para a gente encerrando, que a gente vai evoluindo na tecnologia, né? A gente vai avançando em tudo que a gente está vendo, né? Na 4ª revolução industrial, mas olha, a natureza está aí para a gente olhar ela. Então, existe um conceito muito usado em relação à sustentabilidade, economia circular, que é a famosa biomimética, né? Que é uma área que estuda os princípios criativos estratégias da natureza, que visa a construção de soluções para os problemas da humanidade, unindo funcionalidade, estética e sustentabilidade. Então, olha que interessante, né? Esse aqui é um exemplo da parte frontal dos trens de alta velocidade no Japão, que foi baseada no bico de pássaro, Martim Pescador, como uma forma de eliminar o acúmulo de pressão atmosférica à medida que o trem passa pelos túneis. Então, a aerodinâmica da velocidade faz com que tenha menos consumo de energia e de combustível. Então, é você imitando a natureza para ser mais sustentável. E aqui também, que é um exemplo, né, de imitar a natureza, que não necessariamente seria uma química verde, mas é a sustentabilidade entrando aqui, né, são as bolhas de plástico especial para simbolizar a água, que foi utilizado na Olimpíada, lá que teve na China, né, e que foi diminuindo em 30% a energia utilizada, com eliminação e aquecimento, assemelhando estruturalmente às células vegetais. Então, pegou um modelo de células vegetais, os especialistas, e fizeram um modelo parecido lá no Parque Aquático, em Beijing, nas Olimpíadas. Com isso, diminuiu bastante o consumo, né, de energia, né, porque permitiu maior passagem de luz e calor. Né? Então, está lá atendendo lá os princípios, um dos princípios lá da química verde. E aí, gente, para finalizar mesmo, a gente sabe que a tecnologia está aí, né? Nós estamos conscientizando, nós estamos apoiando todo esse contexto, mas nós temos desafios. Né? O coronavírus, né, dentro dos desafios de desigualdades sociais, ele pode aprofundar a pobreza no mundo e deixar 1,7 milhões a 7,4 milhões de desempregados, apenas nos países emergentes, que é nos países subdesenvolvidos. Apenas que eu digo o seguinte, fora os outros. Isso representa uma crise, né, maior que naquela crise que a gente conheceu de 2008, 2009.
É a governança global, né? Essa confusão que a gente vê na política global também, como a gente vai ter que lidar com isso, né? E lida. Então, discursos políticos, muitas vezes pautados no medo, que pode aumentar a discriminação, o nacionalismo, dificultando a cooperação internacional e, consequentemente, a luta contra o vírus. Né? E o fechamento das fronteiras, né? As viagens cada vez mais difíceis, né? E a Organização Mundial do Comércio prevê que o volume de comércio de mercadoria vai cair bastante em 2020, né? Então, contração do comércio, contração da economia, né? Como é que a nossa Química Verde vai poder entrar nisso ajudando? E aí, para finalizar, pergunta que a gente deixa, né, no ar, e eu também não tenho outras respostas, a gente tem algumas, né? Então, vamos refletir. A sustentabilidade e a Química Verde na era do Covid podem ser uma janela de oportunidade para uma maior vantagem competitiva para o Brasil? Será que a gente tem que pegar essa vibe agora e pensar para frente, né? Pensar não só no momento de hoje, pensar mais no futuro, né? Como é que a gente consegue aproveitar isso? Tanto que a gente está desenvolvendo exemplos da Suzano, exemplos do Senai, exemplos das universidades, né? Empresas, enfim, o que a gente está podendo aproveitar essa vibe para continuar depois que esse susto todo passar? E o que a gente pode fazer para acelerar isso, né? E aí, deixo para vocês aqui essas reflexões e agradecer vocês todos pela atenção. Muito obrigada, professora Suzana, pela apresentação, pelo conteúdo compartilhado. Foi excelente. O conteúdo apresentado foi muito claro, prático, com muitos exemplos práticos, foi bem objetivo. Muito obrigada. Nada, eu estou tentando aqui tirar, vou tirar a apresentação, tá? Tudo bem. Agora nós vamos iniciar a nossa sessão de perguntas. Nós já temos algumas, e a primeira é do formulário de inscrição que os participantes preencheram. Quais as principais barreiras ao desenvolvimento das biorrefinarias e a química verde? Existem políticas públicas para o setor sem considerar os combustíveis? Então, quem perguntou? Silmara? Não tem identificação. Essa pergunta não tem bom, identificação. Eu respondo para a pessoa. Não. Então, as biorrefinarias, né, elas estão totalmente vinculadas à questão da química verde, né, de produção de produtos com a maior sustentabilidade possível, né, com emissão de menos poluentes, né. Então, a minha opinião é o seguinte: as principais barreiras que eu vejo incentivos, né, do governo, né, da gente produzir, né, porque competência existe bastante no país. Se a gente olhar o currículos Lattes e olhar as empresas, a gente vê que as pessoas entendem, existem políticas públicas, sim. Eu botei alguns exemplos, né, quando eu falei de ecossistema de inovação, aqueles PADIC, né, o projeto do BNDES, o próprio CGE, o Centro de Gestão de Estudos Estratégicos, existem vários trabalhos, existem livros. Nós, da universidade, fazemos teses, dissertações de mestrado, projetos finais de curso, e eu não digo só que é na escola de química, né? A gente tem vários lugares que trabalham com isso. Então, para mim, a minha opinião, a principal barreira que eu vejo é um incentivo, né, governamental. Rapidamente, não quero me estender, eu tive a oportunidade de estar na Coreia do Sul há muitos anos atrás, e não foi nessa época, né, gente? Foi há muitos anos atrás, e a gente foi fazer uma pesquisa, foi um projeto junto com a COP, fui com a professora Adelaide, e a gente perguntou em alguns institutos de pesquisa, e na época, eu falei assim, poxa vida, vocês, há 20 anos atrás, isso aí, gente, eu fui há 20 anos, 15 anos atrás, estou falando coisa de 20 anos, vocês estavam com a quantidade de patentes igual a gente, por que agora, como é que não perguntamos assim, né, tão simples, mas como é que vocês se desenvolveram tão rápido e conseguiram passar a gente em relação à quantidade de patentes? E aí é interessante, porque todos eles responderam, né? Olha, professoras, aqui existe, primeira coisa, educação. Então, assim,
a educação é importantíssima, mas não é só a educação de formar mestrando, doutorando, é a educação de base, né? Não existe analfabeto. E quando a gente não tinha doutorando, doutor para dar aula, a gente capacitou nossas pessoas em outros países. Então, educação. Então, em primeiro lugar, educação. Então, eu já estou respondendo um pouco, né? Mas o que a biorefinaria tem a ver com educação? A gente tem que ter educação de base para a gente conseguir qualquer coisa, né? Não é só superior, né? E segundo, que existe aqui subsídios, patrocínios, políticas governamentais aqui forte para incentivar a gente a produzir. Por que eu estou falando isso em relação à patente? Porque a patente é um indicador tecnológico, né? Ela não é o único indicador, mas é um indicador de desenvolvimento de um país. Então, é uma maneira de se proteger alguma invenção que vai virar uma inovação. Então, um dos indicadores de desenvolvimento é a patente. Né? Então, se o país está alavancando com a quantidade de patentes, e principalmente o nível das patentes, ele está indo bem. Né? Então, a gente tem que incentivar a educação e tem que ter mais incentivo aqui, né, para nosso governo, para a produção local, né, e proteger aqui nossa produção local. Acho que seria por aí mesmo, sem entrar em detalhes, tá, que não vai dar tempo, em relação à questão técnica das biorrefinarias. Tá? Ok. A próxima pergunta é da Lara Morim. Ela diz o seguinte: a senhora acredita que no período pós-pandemia a sociedade irá querer compensar o tempo perdido durante a pandemia, acarretando no aumento dos níveis de poluição? Ai, meu Deus, eu queria que vocês respondessem isso para mim, mas tudo bem, vou tentar responder. Lara, olha só, o que acontece? Me preocupa, né, bastante. Porque aquilo que eu mostrei, né? Todo mundo preocupado, né, com a pandemia, todo mundo feliz que os índices de poluição diminuíram, mas, por outro lado, sem preocupação com descarte. Né? Eu tenho uma foto que eu não mostrei aqui, que é uma foto assim que abriu as lojas, logo no início, né? Voltou a abrir as lojas na Inglaterra, a Zara abriu, a Apple abriu nos Estados Unidos, no mesmo dia tinha fila na porta, né? Então, assim, eu acho que a gente vai estar melhor em relação a avanços tecnológicos, né? A gente está correndo contra o tempo, mas eu vou ser sincera, entendeu? Eu acho que os índices de poluição, eles vão voltar, né? Porque o consumo vai voltar, talvez a maneira de trabalhar, como todo mundo discute, né? Vai ter mais remotamente, vai ser híbrida, né? Algumas empresas já estão começando a pensar nisso, mas eu acho que vai voltar bastante, infelizmente. Ok, professora. Temos uma terceira pergunta da Aimee Brandão. Mesmo que mudássemos os nossos hábitos em relação à economia de água, como gerar menos lixo, menos poluição e etc., você não acha que a indústria pecuária é ainda a maior responsável pelo grande impacto ambiental com o aumento do gás metano, já que no Brasil não há mais gado do que gente, sem contar o desmatamento? Perfeito, concordo com você perfeitamente. Perfeitamente, entendeu? Tanto que a quantidade de pessoas que viraram veganas é enorme, né? Tem até uma aluna, que eu não sei se ela está assistindo, a Fernanda, que ela defende isso o tempo todo, né? Que ela virou vegana exatamente por essa questão de emissão do gás metano, né? Agropecuária. Então, assim, por outro lado, nem todo mundo pode ser vegano, né? As pessoas também têm que ter opções de não ser vegano. Então, acho que tem que haver um equilíbrio, né? A gente pode, dentro desse tua pergunta, incentivar mais a questão do biogás, né? Que a gente produzindo biogás, né, a gente consegue reverter isso, né, e produzir produtos de maior valor agregado. Então, existem vários estudos aqui no país, vários exemplos, que eu não coloquei aqui na apresentação, da questão do biogás. Né? Então, eu acho que o biogás ele pode muito salvar a gente um pouco de nem todo mundo ser vegano e poluir um pouco menos em relação a essa questão da agropecuária, mas é super pertinente, né? Concordo com você plenamente. Plenamente. Ok. Temos uma pergunta do Frederico Schoen. Ele diz o seguinte: você não acha que os químicos deveriam desenvolver defensivos agrícolas verdes
pois hoje são campeões de liberação e uso de agrotóxicos? Eu acho até que, Frederico, eu não estou aqui na mão aqui não, mas já existem algumas linhas de defensivos verdes, tá? Quer dizer, os fungicidas, né, inseticidas, tudo que a gente chama de defensivos, né? Eu acho sim, tá? Eu concordo plenamente. Inclusive, que seja verde e seja sustentável no sentido de acessibilidade à população, né? Porque o que a gente vê na questão dos verdes, né? E tirando um pouco, pensando, por exemplo, no verde, num produto orgânico sem defensivo nenhum, vamos pensar nem no verde. Existe uma diferença de preço, né? Você vai no supermercado, se você compra um alface orgânico e um alface com defensivo, você vai pagar mais caro o que não tem defensivo, né? Mas como não tem defensivo, né? Mas o tratamento é mais caro e tal. Então, eu sou super a favor, já existe alguns casos de algumas empresas produzindo isso, né? E o que a gente tem que lutar é que seja economicamente viável, né? Quando a gente vê a Braskem, que é um exemplo maravilhoso, né, produzindo polietileno verde, né, que a gente sabe que é o polietileno da sacarose, né, o que ela está mais querendo, e eu conheço pessoas da Braskem, é que seja competitivo, do mesmo polietileno fóssil. Né? Na verdade, se o preço é diferente, é porque não conseguiu uma escala de produção para ser competitivo. Né? O fóssil já é mais conhecido, a gente tem uma escala de produção maior, né? Então aquilo que é novidade vai custar mais caro. Então, assim, a minha esperança é que a gente consiga, assim, produzir em grande escala os verdes, e já tem produção, tá? Assim como tem os biocosméticos verdes, quer dizer, quando a gente fala de defensivo, biocosméticos, é pessoal da química fina. E o mais importante, né, quer dizer, tão importante, é ter escala, né? Porque o quanto que o consumidor ele vai estar disposto a pagar um plus a mais se aquilo é verde, né? Talvez nós aqui queiramos pagar, porque nós somos conscientes, mas o consumidor, né, gente, vai olhar para aquele alface orgânico, alface de verde, defensivo verde, vai falar, poxa, aquilo custou, tá tanto mais caro, vou levar o outro mesmo, quer dizer, que nem todo mundo pode ou tem a consciência, né? Então, o futuro, para mim, é a gente conseguir tudo isso numa escala de produção com acesso à população, né? Que tudo que a gente está falando ganha escala, né? E aí vai de encontro que a primeira pergunta, que aí vem as biorefinarias, né? As biorefinarias, elas entrando numa escala, elas vão conseguir atingir isso, né? Vai competir, né? A questão fóssil, porque eu acho que a fóssil nunca vai acabar, né? Nós vamos competir de igual para igual. Por enquanto não está de igual para igual, infelizmente. Muito obrigada, professora. E complementando essa pergunta, eu acredito que o preço seja o principal limitante na aquisição, na divulgação de produtos verdes. Mas existe falta também interesse de marketing das empresas, do mercado publicitário em divulgar produtos verdes, que muitas vezes são competitivos, têm a mesma função, têm a mesma aplicação. De acordo com a sua opinião, como é que nós poderíamos, como alunos, professores, pessoas do meio acadêmico, como nós poderíamos popularizar, divulgar mais as vantagens dos produtos verdes? Então, Simara, eu acho que é fazer o que a gente faz, sabia? É o nosso papel, né? Nós, professores, alunos, nós não somos tomadores de decisão, né? O que eu chamo de tomador de decisão? Nós não trabalhamos em empresa, né? Então eu não estou lá para virar a chave lá e falar, vai com essa linha de produção ou vai com essa linha de produção, né? Nós não somos tomadores de decisão nesse sentido. Então o que a gente faz é o que vocês fazem, né? Com esse ACS Chapter, que eu já falei, é muito interessante, e
divulgando cursos, palestras, webinar, né? Nós, como professores, com as nossas dissertações, nós apresentando isso para as empresas, tudo que a gente consegue, como professores, de fazer parceria com as empresas, né? Com o meio produtivo, seja projeto de pesquisa, né, tanto no nível de inovação, como eu faço, de mapas tecnológicos, como mesmo a nível de processos mesmo, né, de professores que trabalham, por exemplo, Cláudio Mota, professor de estudo de química, que trabalha muito com isso, produção de produtos de maior valor agregado a partir da glicerina, né? E como você produzir isso, né? E como você criar produtos de maior valor agregado em parceria com a empresa, esse é o nosso papel, entendeu? E divulgando, né? É isso que a gente tem para fazer, né? Exatamente. Tem um comentário no chat do Gabriel Caetano, ele é da ACS. Ele diz o seguinte: esse ponto sobre o marketing que você comentou agora. No Brasil, há uma grande glamorização do que é verde, muitas vezes elevando o status dos produtos verdes e sustentáveis a um nível que encarece e se torna viável apenas para as classes mais ricas. O verde deve ser mais popularizado. Mas é isso que eu acabei de falar. Exatamente. Você está corroborando o que eu falei, entendeu? Exatamente. É isso aí. Mas para o verde ser mais popularizado, ele tem que ganhar escala de produção para a empresa poder vender com preço mais barato, tá, gente? Eu não estou falando aqui, eu não vou entrar no mérito de sistema comunista, capitalista, que não é o mérito do nosso papo aqui, tá? Mas vamos lá, nós vivemos num país, né, que as pessoas têm que ganhar dinheiro, as pessoas têm que contratar outras pessoas, né? E uma empresa, ela tem que sobreviver, né? E nós somos aqui no Brasil os donos do maior custo que tem, que a gente chama custo Brasil, né? Aqueles impostos que são inseridos nas empresas. Então, assim, não que as empresas têm que ter lucro, né? Mas elas têm que ter lucro e elas têm que conseguir produzir uma escala que elas tenham lucro e consigam vender para a gente. Então, como é que a gente consegue isso? Com tecnologia, com incentivo, né, com a curva do conhecimento, com a curva do aprendizado, porque o que se aprendeu há 5 anos atrás já está muito mais desenvolvido do que a gente conhece hoje, né? Foi o que eu mostrei até da questão das vacinas, né? Quando começou a peste bubônica, não se conhecia nada, nem de antibiótico. O antibiótico veio muitos anos depois, né? E agora a gente está preparado, né? Que se Deus quiser, esse coronavírus para o próximo, amém, né? Porque a gente vai aprendendo a curva do conhecimento. Então, enquanto a gente não tiver a curva do conhecimento estabelecida e uma escala de produção competitiva, nós temos que ser competitivos, né? Competitivo é porque a produção tem que ser boa para todo mundo, para o consumidor e para o produtor. A gente não vai conseguir, né, chegar nesse ponto. Foi exatamente o que eu tinha comentado antes. Exatamente, professora. Exatamente. E, novamente, a gente está caminhando para o final do nosso webinar e, novamente, eu gostaria de agradecer a sua participação, agradecer por ter aceitado o nosso convite e por tudo que você compartilhou. Realmente foi muito elucidativo. Eu acredito que todos puderam aprender mais sobre o tema. Então, agora eu passo a palavra para o Rafael, que vai fazer uns avisos finais. Obrigada, Simara. Eu que agradeço a vocês, tá? É muito bom conversar com vocês. Sinto uma falta danada de não olhar o rostinho de cada um, né? Doida para voltar no presencial, né? Estou dando aula, palestra, tudo online, mas estou doida para voltar no presencial. Uma falta enorme, né? Mas pelo menos assim a gente fica um pouquinho perto e eu estou à disposição, tá? O que vocês precisarem, pode contar comigo. Muito obrigada, professora. Então, pessoal, vou dar aqui os avisos finais, né, sobre nosso capítulo estudantil. Vou apresentar minha tela agora, aqui rapidinho, só vou passar os informes.
Então, falando um pouco sobre as próximas atividades que a gente tem, né? Começando falando um pouco mais da de hoje, né? Que ela será disponibilizada no YouTube em breve. E caso vocês queiram rever essa apresentação, vocês podem acessar o nosso canal do YouTube. É esse canal que está aparecendo aí na tela de vocês. Aí, amanhã temos a nossa segunda aula do nosso curso de Química Verde, que o Chapter está organizando. Nosso curso são um total de 6 aulas, que ao final dessas 6 aulas a gente fará um processo avaliativo e aí será conferido um certificado para quem participou das 6 aulas. Então, a aula 2 é uma aula que já está gravada, será disponibilizada amanhã, às 10 horas, e a gente enviará para todo mundo por e-mail e também vocês podem acessar pelo Google Classroom, né, o Google Sala de Aula. Esse Google Sala de Aula está sendo um lugar que a gente está conversando com as pessoas que estão inscritas no nosso curso, para conhecer um pouco, a gente está criando um ambiente de debate, de discussão sobre as aulas. Então, eu recomendo a todos interessados no curso de Química Verde a entrarem na nossa turma do curso de Química Verde, e o código é esse código que aparece aqui na tela de vocês, GLTKCEO. Vocês entram no site do Google Classroom, pesquisa para participar da sala por código de turma e digita esse código. A aula 3, ela será uma aula ao vivo, que será a aula com o tema Biocombustíveis no Brasil. Quem dará a aula será a professora Jordanka Cruz. E aí essa aula ocorrerá no dia 25 e nós enviaremos também as informações por e-mail para os inscritos e para aquelas pessoas que estiverem na nossa sala de aula. Essas são as nossas redes sociais, para caso vocês queiram entrar em contato com a gente, queiram mandar algum recado para a professora ou tirar qualquer dúvida. Então, para quem não conhece nossas redes sociais, está aparecendo aí na tela para vocês acompanharem as nossas atividades. E é isso. Muito obrigado por todos que participaram. Foi um ótimo webinar. E agradeço novamente a professora por ter aceito o nosso convite. E é isso. Até mais. Até mais, gente. Boa tarde para vocês. Fiquem bem.